Quando falamos do experimento da dupla fenda, precisamos ter em mente que o primeiro experimento realizado desse tipo foi para comprovar a característica ondulatória da luz e também a sua constituição, que até aquele ponto era alvo de muitas incertezas por parte dos cientistas da época, já que então se debatia se a luz era formada por partículas ou por ondas. Um dos defensores das características corpusculares da luz era Sir Isaac Newton, que acreditava e defendia a hipótese de que a luz era formada por pequenos pacotes. No entanto, muitos cientistas da época não pensavam como Newton e acreditavam que a luz tinha como formação e propagação um formato ondulatório e não corpuscular. Um desses cientistas foi o holandês Christian Huygens, que encarava a luz como onda. Mas como Isaac Newton era a autoridade máxima na época, ficou prevalecendo a sua palavra. Apesar disso, foi o britânico Thomas Young, por meio de um dos experimentos mais famosos da história da ciência, que comprovou que a luz possui um aspecto ondulatório, comprovando e corroborando a teoria de Huygens. Lembrando que esse foi um experimento de dupla fenda com luz, comprovando definitivamente que a luz se propagava e tinha um formato ondulatório, até aquela época. Ademais, muitos experimentos com a luz foram realizados posteriormente, principalmente por dois grandes nomes da ciência do século XIX, Max Planck e Albert Einstein. Constataram por experimentos que a luz também se propagava em discretos pacotes de energia, os quais foram denominados de quantas ou quanto, que são os fótons. Em experimentos com dupla fenda posteriores ao de Young, resolveu-se tirar a dúvida de uma vez por todas sobre a natureza real da luz, pois mesmo constatando-se o efeito fotoelétrico, em outras ocasiões a luz também se portava tal como uma onda, e os cientistas queriam saber o porquê e como isso ocorria. Assim, resolveram então criar uma variação do experimento de Young, usando um raio laser que era interrompido por uma placa com duas fendas bem próximas. Um experimento idêntico ao primeiro, porém com o laser seria possível controlar a quantidade e a intensidade das partículas de luz. Lembrando que nesse experimento os físicos já admitiam que a luz era composta de partículas, porém tentava-se explicar do porquê da luz ainda se comportar como onda em algumas ocasiões. A teoria até então era de que, ao passar por uma das fendas, as partículas de fótons deveriam colidir com as paredes das fendas, mudando sua trajetória e colidindo com outras partículas de luz, fazendo o padrão de interferência detectado no primeiro experimento de Young. Resolveram então lançar um fóton, uma partícula de cada vez. Assim, acreditava-se que as partículas não teriam como colidir umas com as outras, anulando o padrão de interferência e fazendo com que as partículas fizessem uma trajetória retilínea, criando apenas duas bandas de luz. Mas para espanto dos pesquisadores, não foi isso o que aconteceu. O que ficou constatado é que, mesmo soltando uma partícula de cada vez na placa, ainda era registrado um padrão de interferência ondulatório. Nesse ponto, as questões mais notáveis da física quântica foram levantadas. A hipótese que foi formulada para explicar tal comportamento era de que as partículas estariam se comportando como uma nuvem de probabilidade, em vez de uma posição definida no espaço, tal como previsto pela física clássica. Irving Schrödinger, em seu modelo do átomo e o princípio da incerteza de Heisenberg, demonstra que é impossível ter-se a certeza de posição e velocidade numa partícula no espaço, fóton ou elétron, por exemplo. Apenas sabe-se sobre a probabilidade dela estar em determinada faixa ao redor do átomo ou não. Mesmo sabendo dessa possibilidade descrita anteriormente, ou seja, da probabilidade, os físicos ainda tinham dúvidas em relação a qual fenda as partículas passariam, ou se ela se chocaria em alguma parte da placa antes de passar. Contudo, isso não seria o suficiente para fazer com que a partícula gerasse um padrão de onda. Assim, estaria a partícula sendo probabilidade, assumindo essas três possibilidades ao mesmo tempo? E estaria então essa probabilidade interferindo consigo mesma? Isso seria difícil de acreditar, porque até então a realidade seria composta de elementos objetivos, matéria, energia e interações físicas, e probabilidade está mais vinculada ao campo informacional do que à realidade manifestada. Para tirar essas dúvidas, os físicos resolveram repetir o experimento, porém agora colocariam um detector para verificar o real comportamento da partícula, pois para eles não seria possível que a partícula estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Ao realizar esse novo experimento, por meio do qual a partícula passaria pela fenda, e o que foi constatado chocou os cientistas.
Ao observarem novamente, o padrão de interferência havia desaparecido, o que não era esperado pelos cientistas. Quando medido por qual fenda cada partícula passaria, e quando falo de partícula pode ser tanto o fóton quanto o elétron, para tentar entender o porquê das partículas individuais estarem criando um padrão ondulatório como a luz, causou-se o colapso do padrão anterior, fazendo com que as partículas se comportassem dessa vez como partículas, em uma trajetória praticamente retilínea. Esses experimentos foram realizados muitas vezes, mas não somente com partículas de fótons, mas com partículas de elétron, e também foi constatado um padrão ondulatório. Ao serem medidas, observadas, essas partículas mudaram seu comportamento ondulatório para corpuscular. Todas as partículas conhecidas apresentam a dualidade onda-partícula, e tudo dependia do momento em que a informação sobre a sua posição é medida. De modo resumido, podemos dizer que, mesmo quando medimos por qual fenda a partícula passou, se não tivermos como ler essa informação, mesmo se essa leitura ocorrer no futuro, a partícula não se comporta como unidade corpuscular. Com isso, torna-se uma nuvem de probabilidade no presente, gerando um padrão de interferência na tela. Por outro lado, se tivermos a certeza de como ler essa informação sobre a posição da partícula, o padrão de interferência desaparece e há um colapso da função de onda. Todas essas informações tornaram a mecânica quântica uma ciência fascinante, ao mesmo tempo que surreal, suscitando características totalmente diferentes para a compreensão de matéria e energia. Assim, foi com o experimento da dupla fenda que o mundo começou a ter conhecimento que a matéria não é tão sólida como acreditávamos até então. Através desse experimento, os cientistas compreenderam que não poderiam abordar as ocorrências do mundo quântico com base no que se sabia da física clássica, porque não daria certo. A matemática era outra, o mundo era outro. Embora complementares, micro e macro, ambos são descritos por leis matemáticas um pouco diferentes. Essas informações reveladas pela quântica abala as fundações de uma realidade objetiva e nos coloca, não como espectadores, mas como elementos fundamentais da realidade. Ou, nas palavras de Eugene Wigner, Nobel de Física, continuará sendo impressionante, não importa os caminhos que nossos conceitos futuros irão nos levar. Que todo o estudo do mundo externo nos leva à conclusão científica de que o conteúdo da consciência é a realidade universal definitiva. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.